Fala, minha gente, vamos então pro segundo episódio do All In Podcast. Eu tô aqui hoje na companhia de uma dupla pesadíssima. Vou apresentar pra vocês agora mais um sócio. No primeiro episódio o Mac participou e hoje estou na presença de Anderson Walker Amorim, o primo mais próximo de Paul Walker. Beleza, galera? Tudo bem? E também estou aqui na presença da Alessandra Moraes, a brasiliense mais gaúcha do sul do mundo. Ali, dá teu alô. É verdade, tô me transformando na gaúcha. Ô, pessoal. Olha aí, então, explicando pra vocês esse formato aqui, é diferente daquele primeiro que a gente gravou com o Maurício, porque agora também a gente vai ter episódios onde a gente vai botar a galera do time pra conversar com o público e tudo mais. As pautas vão ser diversas, essa conversa é um pouquinho mais direcionada, geralmente com convidado a gente trabalha com pauta livre, mas agora a gente vai ter essa interna aqui, vai ter uma pauta um pouquinho direcionada, mas também na mesma pegada. A gente é só o tema e em cima desse tema a gente vai trocando ideia. E hoje, então, o motivo do papo é como tornar a sua empresa mais atrativa para os investidores. Eu acho que para a gente começar isso, o Wander pode aproveitar essa expertise dele de professor e explicar de modo didático alguns termos que a gente vai falar durante o papo, por exemplo, valuation, coisas que tu acha relevante pra gente passar essa instrução pra galera, pra que depois a gente não precise ficar toda hora pausando e falando, explicando, Beleza. pausando e explicando. O cara fazendo uma pausa agora. Como eu cheguei nesse momento aqui, né? O cara fica... E a visão ainda é dupla, né? Porque Sim. é alguém que é professor para explicar os termos técnicos, mas viveu na prática por trabalhar no fundo de investimento, né? Beleza, vamos lá então. Então, aproveitando que o pessoal já falou, como a Ali e o Sandro falaram, eu já trabalhei em fundo de investimento, sou professor de finanças, então isso ajuda a direcionar alguns dos temas. Primeira palavra que vocês vão ouvir muito vai ser valuation, que é o cálculo de valor de empresa ou valoração. Então vocês vão poder ouvir algumas variações dele. O segundo vai ser due diligence, que é aquele processo onde vem alguém de fora e avalia a tua empresa, vê se de fato os números que tu apresentou são reais. DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Fluxo de caixa, que é a demonstração que demonstra entradas e saídas da empresa. Custo de capital, que é o custo do dinheiro ao longo do tempo. Então são algumas das palavras que vocês vão ouvir durante o podcast. Se a gente falar mais alguma coisa que não me veio na cabeça agora, a gente faz essa pausa. A gente faz a pausa de como que nós chegamos até aqui. Eu acho que um ponto pra gente dar start agora, seguindo um raciocínio lógico, acho que a primeira parada mais importante pra te conseguir tornar a tua empresa mais atrativa pro investidor é tu chegar no PMF. PMF, então, vamos fazer a pauta como chegamos até aqui. O PMF é o Product Market Fit, que é basicamente quando tu encontra o teu produto tem o fit com o mercado. Então é quando tu encontra que não é vender, é diferente da validação. A gente fala muito em validação de ideia, validação de negócio, e a validação sim, a validação é saber se as pessoas compram. O PMF ele é muito mais robusto, porque ele é quando que tu entende que a galera tá comprando numa demanda louca que talvez tu não tá nem conseguindo suprir. Então não é apenas o fato de vender, é descobrir qual daquelas coisas, serviços que tu vende ou qual a forma que tu traciona isso. Então acho que esse é o start, porque, cara, é difícil chegar nesse ponto, né? A gente demorou 2 anos e meio. 2 anos e meio, 2 anos. 2 anos pra chegar nisso. Esse processo ele é complicado e tentar encontrar, tipo, não existe um ponto, né? Não existe tipo, agora eu tive o aha moment do PMF, né? Sim. É que nem aha moment que não existe. Mas assim, cara, eu validei, vendi para alguém, o primeiro passo é para ver se aquele negócio que eu criei tem algum fundamento, e depois disso é como que eu transformo isso em uma venda que acontece de maneira regular, né, onde eu consigo pagar minhas contas, começo de fato a transformar aquela ideia validada em uma empresa. Exato. Né, que aí eu tenho estrutura, eu tenho receita, né, tenho venda, então gera receita, e essa receita ela começa a ocorrer de maneira recorrente dentro da... Sim. Não que seja um produto de receita recorrente, mas sim. Acontece de maneira recorrente. A venda Uhum. acontece de maneira recorrente. E isso para mim pode ser um exemplo de PMF. Que, porra, agora eu entendi como é que eu vendo e eu consigo repetir essa venda de novo. Né? Eu acho que isso é PMF para entender como é que a gente vai seguir depois uma lógica de onde eu vou buscar um investidor, né? Sim. Não, e tu tocou num ponto
muito foda que a Ali faz parte do nosso time comercial e pode falar muito sobre isso. Cara, o mais difícil é vender. Tu pode pensar produto, tu pode melhorar produto, pode fazer o que tu quiser, criar estrutura, criar processo. Mas, cara, vender, fazer a pessoa pagar pelo negócio é disparada a coisa mais difícil. E eu acho que vender é muito de arte, né? Sim. Assim, e isso vem de uma estrutura muito sólida, onde você entende muito bem qual é a proposta de valor da sua empresa, como que isso funciona no mercado, como que as pessoas percebem isso, mas também não é uma coisa constante, né? Eu descobri essa proposta, descobri que as pessoas pensam dessa forma, que o canal é esse e vai ser assim sempre. Então, por isso que eu acho que é arte, né? Vender é arte. Porque o tempo todo você tem que estar ali observando se essa proposta de valor ela continua ao longo do tempo, se é daquela forma, o que mudou no seu público, como que eles estão percebendo isso agora, e você tá ali o tempo todo em contato com eles. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer, até para os nossos clientes, muitas vezes, é que o processo ele precisa ser simples. Né? A estrutura ela tem que ser simples, porque quando você está começando o negócio até chegar no investidor, você tem que ter o maior assim, contato possível com o teu público. E não só o público que compra, mas o teu público que é parceiro, né? Os seus principais stakeholders. Então, quem está ali fornecendo muitas vezes também para você, você precisa estar o tempo todo em contato com eles para colher feedback, para entender se aquilo ali está dando certo, se não está. Porque chega uma hora que a estrutura ela precisa mudar. Claro. Né? E eu acho que é até legal, assim, o André vai poder explicar isso de forma melhor. Quais são os estágios, né, de investimento. Porque aquela estrutura inicial, quando serve para um investidor anjo, ele vem com a experiência dele, com o networking dele, me ajuda naquele processo, mas quando eu vou para um novo estágio de investimento, o que precisa mudar, né? Pegando, eu vou pegar lá do início, isso é uma coisa que eu achei legal que a Ali falou e que eu acho extremamente importante. Antes da gente avançar para investimento, né? Sim. Fase, momento de captar recursos, porque a gente vive num mundo hoje, e a gente sabe disso porque a gente passou por esse processo 2 vezes. A gente captou de 2 maneiras diferentes, com fontes diferentes. E as pessoas partem do princípio que eu tenho a ideia e capto o dinheiro, né? E não é assim. Então a gente começou ali que primeiro eu tenho que validar. Então, cara, a gente tá falando que tu não vai captar na validação, né? Que já é muito difícil. Não que tu não vá, mas é muito difícil. Tu precisa ter um PMF, então a gente tem que ter revenda recorrente. E a Ali ainda falou que esse PMF ele pode se alterar ao longo do tempo, né? A lógica de como eu vou alcançar esse PMF. Porque eu posso ter alcançado ele vendo recorrente e cara, ele chegou num teto também. Ou aconteceu algum fenômeno ali no mercado que muda tudo, né? E às vezes, e a compreensão de que a gente vive que venda ela ocorre dentro de um período de tempo. A gente tem um texto no blog que fala esse tempo é finito, né? Que na verdade as coisas ocorrem dentro de um período de tempo. Então, talvez no primeiro ano do meu negócio estou descobrindo se aquele negócio, aquela empresa, meu produto, meu serviço tem sazonalidade ou não. Porque até aquele momento eu não sei. Tu não vendeu durante um ano. Até eu fechar um ciclo, eu não sei o que aconteceu, como é que funciona isso. Porque a gente falou, a gente levou 2 anos. Porque a gente teve 2 anos para aprender com o produto, aprender a vender, melhorar produto e entender o ciclo de um ano. Né? No caso, 2 vezes, né? Porque a gente passou um ano e depois outro ano. Então, isso é bem importante. Depois disso, eu começo a tentar entender onde eu tô com a minha empresa e qual o tipo de capital que eu vou buscar e com quem. Né? Então, a gente tá falando de não tomar dinheiro emprestado para fazer um negócio, mas eu tô falando que eu tô trazendo mais um sócio para o negócio, eu tô captando dinheiro externamente para financiamento, mas eu tô trazendo alguém para dentro. Então, na verdade, eu tenho diversas variáveis que caminham juntos, que combinam com o momento do aporte. Claro. Né? Não, e para fazer um gancho nisso que tu falou, tu tocou num ponto que para mim é fundamental. Desse processo do aprendizado, essa jornada de aprendizado da empresa, dos gestores, dos founders ali. Porque, cara, a gente quase cometeu esse erro no começo, né? De tentar captar quando a gente tava começando a empresa. Cara, com certeza teria sido a pior coisa que poderia nos acontecer. Porque nós teria queimado grana do investidor, nós teríamos queimado ficha ali, porque nós possivelmente... O Brasil é foda, tem essa cultura de que o cara quebrou, tu perde credibilidade, como se fosse um troço abominável. Só que o ponto é esse, tu tem que ter essa trilha de aprendizado sobre diversas coisas.
sobre teu público, que nem a Ali falou, sobre teus stakeholders, sobre teu produto, sobre tua jornada, sobre teus processos. Se tu atropelar isso com grana já, Sim. só vai potencializar a parada que tu tá fazendo errado. Porque Na verdade, tu vai fazer merda com dinheiro. tu vai fazer merda com dinheiro. A galera tem essa noia de que se eu tiver dinheiro eu consigo fazer. Cara, não é, velho. O dinheiro ele só vai potencializar o que tu tá fazendo. Se tu tiver fazendo tu tá coisa fazendo errada, se tu estiver fazendo coisa errada, cara, tu vai fazer mais coisa errada ainda. E se tu estiver fazendo certo, aí sim, aí tu começa a estruturar a casa pra explodir. E depois vamos avançando. Aí tu consegue ir avançando nessas etapas que tu citou agora. Recebo um primeiro aporte menor, isso e aquilo, depois vou pra trago um fundo pra dentro do negócio que vai me dar suporte, vai me dar networking, e daí sim, momento, né? Mas essa trilha do aprendizado é fundamental. São coisas assim, a gente tá falando, a gente vai tá num podcast que o tópico é como me tornar atraente para o investidor. Então a primeira dica do podcast é, né, aprenda com o seu negócio. Né? Então a primeira coisa é esse cara, aprenda com o seu negócio, viva ele, né? Porque a gente vive aprendendo, a gente passa sempre aprendendo com o que a gente faz. Né? Não tem um dia que não apareça uma coisa nova. Sim. Né? Mas para isso a gente tem que estar aberto, né? A gente tem que estar dedicado ao aprendizado. Então a gente vai falar ainda sobre ser atraente para o investidor. Né? Mas até chegar lá, ela é uma jornada. Porque depois a gente vai falar assim, cara, tu tem que estar com o teu processo estruturado, tem que estar com os teus demonstrativos alinhados, contabilmente corretos. Isso ainda é muito bonito, né? Mas isso é a parte onde eu já vou estar no meio da due diligence que a gente falou então no início da conversa. Para eu chegar nesse momento, eu tenho que entender como é que eu falei como é que eu vendo, mas como é que eu precifico. Meu preço está certo, qual que é a minha margem? Porque a gente vê muito isso, a gente vê isso com clientes nossos, que, cara, às vezes o cara tá perdendo dinheiro porque ele ainda não entendeu a precificação dele. Tá deixando de fazer boas vendas porque ele não sabe como calcular uma margem, uma margem de contribuição. A precificação, ela é decorrente de uma estrutura muito bem definida, né? Porque ainda tem esse problema na hora que a gente tá criando uma empresa, que a gente tende a achar que, não, é isso a minha ideia, então eu vou criar isso e vou validar isso e vai dar certo. Né? E muitas vezes o MVP ele é consequência de uma estrutura muito bem definida, e vai mudar várias vezes. Só que se eu não tenho essa estrutura, não tenho nem onde recorrer pra saber o que tá dando errado. E encontrar o próprio PMF tem como parte dele tu encontrar a precificação correta, a margem correta, porque a partir daí tu consegue identificar qual é o teu ponto de equilíbrio. Porque sem margem de contribuição, né, a gente não consegue encontrar um ponto de equilíbrio. Então, para quem não sabe o que é margem, como chegamos até aqui, margem de contribuição é o quanto sobra do preço de venda após pagar os custos variáveis para pagar os custos fixos da minha empresa e ainda ter lucro. E ponto de equilíbrio é o momento onde eu pago as contas, eu fico no 0 a 0. Né? Olha, eu acho que vocês vão ter que voltar um pouquinho, ouvir com calma para poder entender direitinho. Depois escuta de novo. Volta. Então vocês são termos que fazem parte e que aí sim vou começar a falar algumas coisas que tornam uma empresa atraente para o investidor. Principalmente uma empresa em estado inicial, como é a Idea, como é uma startup, alguém que está começando um negócio, mas também empresas maiores, né? Porque às vezes a gente tem empresas que são grandes, vão captar mais recursos e não conhecem a sua margem, não conhecem o seu preço direito. Então, cara, ter conhecimento sobre a sua estrutura. Né? Como tu é classificado contabilmente, como são calculados seus tributos, esses sobre preço de venda e aqueles finais, né? Tipo, imposto de renda, sobre receita, desculpa. Os que são calculados sobre receita e os que são calculados sobre resultado, que são imposto de renda, né? Contribuição social. Então, são tributos são importantes que eu conheça, porque só com eles eu consigo ter, de fato, a realidade do meu resultado, que eu conheça bem a minha estrutura de custos. Né? Essencial. E aí a gente não precisa ter, assim, um conhecimento a fundo de modelo de custeio, que é uma coisa, né? Modelo de custeio para eu custear corretamente o produto, distribuir ele, é uma coisa, mas eu ter conhecimento dos meus custos e despesas exatos da minha empresa, tanto a apuração, apurar aquilo que aconteceu no passado, como estimar para o futuro, é extremamente importante, porque eu estou demonstrando conhecimento do meu negócio. Uma das coisas que para nós sempre foi muito fácil não, né? Mas assim, muito
tranquilo na hora de captar o investimento foi, na hora de olhar número, a gente tinha certeza dos números que nós tínhamos. Exato. Porque é óbvio que a gente tem a característica de ter pessoas da área, principalmente eu que cuido da área da parte financeira, tem uma base já técnica para isso, mas a gente sempre se preocupou muito nisso, conhecer os números da empresa para que quando a gente fosse falar de número, a gente fosse falar com propriedade. Sim. Né? Então a gente está falando aqui num segundo ponto, que é o primeiro ponto, a gente falou lá, que é conhecer a sua jornada. O segundo ponto é conhecer a sua estrutura de custos, suas contas. E o terceiro ponto, ter sócios preparados. Né? Cara, o Amuri fala uma parada muito massa. O Amuri, pra quem não tá ligado, é o Amuri Pinho. Ele é o presidente da AB Startups, da Associação Brasileira de Startups. E ele é investidor anjo. E ele fala até isso na entrevista no Deep Growth ali. Um podcast muito massa, técnico também, que fala sobre crescimento. E ele fala sobre essa parada do o que ele olha primeiro para investir numa empresa. E ele fala uma parada parecida com essa. Ele fala, cara, primeira coisa, o troço tem que vender. Tem que vender. Porque se tu pode ter tudo, mas se tu não vende, tu pode ter o processo mais bonito de todos, tu pode ter o produto mais massa, tu pode ter a estrutura mais massa, a equipe mais engajada, os founders mais inteligentes e preparados do mundo, que se tu não vender não adianta. E daí quando tu olha, por exemplo, quando tu vende, tu vai conseguir fazer caixa, tu vai conseguir. Aí, óbvio, entra toda essa parada técnica que tu falou, tem que saber precificar e tal. Mas se tu ajustar esse backstage, digamos, o troço vai andar, porque ele tá vendendo. E o segundo ponto que ele fala, que é extremamente importante, depois desse de primeiro vender, e ele até dá um número super arrojado. Lembra que ele falou, quando a gente viu a palestra dele na Gramado Summit, lá, de crescer 2 dígitos ao mês. 2 dígitos ao mês é o mínimo pra ti. Senão os caras não vão nem olhar pra ti. E o segundo ponto importante que ele fala é isso aí, ter founders direcionados a mercado. Tu tem que gostar de mercado, velho. Tu tem que curtir mercado, tu tem que entender. Ele fala muito dessa capacidade da empresa em saber sua... Como é que eu posso... Me fugir o termo aqui, mas é o contexto social dela. O propósito, quem que ela atinge, o que ela entrega, além daquela entrega de valor do produto, como que ela dissipa essas entregas de valor e tudo mais, e ter os caras muito direcionados a número, que é isso aí que a gente falou agora. As 2 rodadas que a gente captou, cara, pra gente foi muito fácil, porque a gente tem muito número. A gente sempre teve controle de tudo. Eu lembro que final de 19... nós tínhamos 9 meses de empresa e no final a gente conseguiu fazer um puta reporte massa com LTV, com CAC, com o Delta, com tudo. Sim. A gente até mandou para alguns investidores, lembra? E, cara, nós tínhamos tudo isso de dado, porque a gente sempre cuidou disso desde o começo. Então, ser muito voltado a dados e ter esse controle, cara, vai te facilitar muito a vida ali na frente para te conseguir captar. Não, assim, a gente começou a falar aqui de características que já são internas ao negócio para tornar o negócio atrativo, porque... Cara, a gente partiu do princípio que eu cheguei no PMF, ou seja, eu tô vendendo. Sim. Eu já tô vendendo. Eu tô vendendo, né? Porque não... Cara, é um absurdo o cara dizer que quer... E assim, a gente fez isso. Tu falou, a gente fez isso no início. E a gente viu depois que era o maior absurdo do mundo. E querer captar recurso de investidor sem estar vendendo. Como é que eu vou... Pelo menos pro cara imaginar que ele vai ter algum retorno. Pra ele conseguir projetar o mínimo possível. Ou o cara é muito anjinho, né? O cara vai dizer... O cara vai ser... Não, eu realmente... Vocês têm cara de ser bom mesmo. Vocês são queridão. Vocês são queridão. Vocês têm cara de ser bom. E eu acho que o desafio aqui é mostrar que nós somos bons na prática. E eu acho que a história da Idea conta muito isso, porque... É fato, a gente pensa que para conseguir vender eu preciso ter dinheiro para poder fazer investimento ali nas estruturas para poder vender. Sim. E eu acho que é legal até vocês contarem como é que vocês fizeram, porque eu não tava no início da YG, infelizmente, mas contar assim, o que vocês fizeram ali para fazer as primeiras vendas. Porque a gente acha que quando tem uma ideia inovadora, a ideia mais linda do mundo, o cara vai vir, vai me dar o dinheiro, eu vou vender, vai ser fácil. E não é, né? Às vezes é até um processo inverso, eu acreditar na minha própria ideia. Então, total. Por exemplo, o que a Idea fez lá atrás de criei o produto e agora como é que eu vou lá vender porque eu não tenho dinheiro? Eu tenho 4 caras malucos, 4 caras muito diferentes, um que entende muito de números, um que é mais pegada de mercado, um que já tem uma inclinação maior para marketing, um outro que tem um conhecimento de estruturação de negócio muito sólida. Sim. E como é que foi lá na hora de vocês falar, tá, eu acredito nessa ideia, ela é
de potencial e bora vender. Cara, a gente sempre fala disso nas palestras e tudo Soares, mais. se quiser patrocinar, tá aí, bora vender. Um Bora alô vender, pra você. Bora vender. Cara, a gente sempre fala disso nas palestras porque a Gramado foi um ponto de inflexão, assim, na nossa história, né? Porque nós tava ali 4, 5 meses sem vender e nós tava tipo, porra, cara, será que nós estamos fazendo o negócio certo, velho? E tu fica se colocando à prova o tempo inteiro, né? Uma marca pra lembrar. E daí nós ficava... Assar é quem tá no fundo ali. Vamos falar de novo. Consegue uma caneta pra nós, hein? Não precisa cortar. Depois. Não, deixa assim deixa mesmo. livre. Só consegue ver se ele tem uma caneta. E daí, então, o que a gente aprendeu lá na Gramado? Primeiro, que nós não tinha testado todos os canais possíveis. Legal. E segundo, que nós tava criando empecilhos para venda. O nosso contrato era um puta contrato. Era um contrato Era um fodido. contrato foda. Chegava a assustar os caras. Ele era tão bom é o que ele já contrato tava que a vendendo. Falcone deve dar pra dar a assessoria para uma consultoria para uma empresa. Muito E obrigada. daí, cara, aquilo ali assustava e a gente Valeu. começou a tirar esses atritos. Foi muito tirar atrito, assim, do que podia... Então, o contrato tá muito engessado. Cara, muda o contrato. O preço tá muito esticado, não sei o quê. Meu, numa dessas a gente precificou muito alto. Vamos mexer aqui. O pagamento tá... parcela mais. Então a gente foi tirando tudo que tinha de atrito. E foi muito louco, porque depois, quando virou muito rápido, Virou né? muito rápido. Virou muito rápido. Cara, Muito rápido. nós ficamos 5 meses sem faturar. Em 60 dias a gente faturou quase 100 mil. A gente fechou quase 100 mil em contrato. No Foi final muito de rápido. 19. Foi muito Muito louco. Tipo, cada semana vinha um contrato. Fechou um de 5, fechou um de 20, fechou um de não sei o que, fechou um de 40. Eu lembro que tinha sido Cara, até foi aquele momento, loucura. nosso maior contrato, 25 mil. Foi loucura, assim, ó. Nosso maior contrato, assim, que eu lembro que tava na mesa de negociação eu e o Meca, que tava no outro podcast, com o Maurício. Sim. Quem não assistiu ainda assista. E aí, cara, quanto que é? E daí aquela pegada, como que a gente precifica, né, cara? Sim. A gente pode fazer um puto estudo de mercado, mas nada melhor do que tu falar pro cara e ver se ele aceita aquele Ver preço, se ele né? paga. Ver se ele paga, se o cara pagou, precificou. Aí eu peguei, cara, 25 mil. O cliente simplesmente falou, realmente, tá Beleza. bem, exatamente. Eu imaginava que era mais ou menos isso mesmo, mas ok. Então vamos seguir pro contrato? Vamos, ok. Fechou. Eu lembro que o Léo chegou a respirar umas 35 vezes, assim. Deu um vazio no estômago dele. E aí a gente entendeu ali uma precificação para um serviço nosso, né? Que era um serviço bem complexo e na verdade depois acabou vendo que era até barato por tudo que a gente entregava, né? Porque Sim. entregava com desenvolvimento e tal, isso faz parte do processo de aprendizado. Então, até pra voltar um pouquinho do que a gente já conversou até aqui, coisas que preparam uma empresa para ser atrativa para o investidor. Primeiro de tudo que a gente tem conversado é a estrutura. Ela tem que estar muito Sim, redondinha, organizada. ou pelo menos eu tenho que ter muita clareza dessa estrutura. Outra coisa muito importante que vocês contaram da história da Idea é o processo tem que ser simples. Né? E uma coisa que me chama muita atenção é que os 4 foram lá pra frente, os 4 foram lá, né, tocar o negócio. E terceiro, que eu acho que o Sandro deu uma pincelada aos canais. Né? De Não, onde estão cara, os meus clientes, como eu acesso eles, qual é o melhor canal. E nem tudo serve pra todos os negócios. Né? Perfeito. Isso é chave, assim, ó. Se tu for trocar ideia com o investidor e tu não souber quais são teus canais, cara, nem senta com o cara. Porque ele nem para pra te ouvir. Tipo, tua venda vem mais do quê? Vem mais de indicação, vem do outbound, porque teu time comercial é agressivo, todo mundo é fera, tá alinhado a estratégia, ou teu produto tem, sei lá, daqui a pouco tem um ticket médio super baixo que consegue vender online e toda a força de tração dele vem do inbound. Então tu não precisa ter daqui a pouco uma equipe comercial tão grande, tu precisa ter uma puta equipe de marketing pra tá gerando muito conteúdo, pra dar volume. E hoje a gente tem essa característica meio peculiar para mercado de que a gente tem as duas pontas, né? Nós temos produtos agora de ticket baixo, então que a gente não precisa ter um time comercial fazendo isso, a gente precisa ter sim uma geração de conteúdo muito rápida, constante e tudo mais, para que a gente consiga atingir o máximo de pessoas possível no topo do funil para lá embaixo vender por uma fração delas. E isso eu tô falando da plataforma de assinatura, fazer o jabazinho aqui. Então eu tenho a nossa plataforma de assinatura ali e tudo mais, que é um ticket super baixo, não dá nem R$400 por ano. Então
Aprenda a empreender pagando R$1 por dia. A chamada. A chamada. Tire sua ideia do papel, por menos de gastando R$1 por menos que a mensalidade daquela Netflix. plataforma de streaming de vídeos. Cara, não fala o nome. Não fala o nome. Cara, não cheio fala de o marra, nome. Cara. cheio de marra. Mas então, cara, a gente tem esse produto e a gente tem produtos super complexos que, cara, pode passar de 50 mil um contrato. E um contrato B2B, então, da plataforma, vai extraviado, passa isso muito mais. Então, são 2 tipos completamente diferentes de abordagem, de canais, de a própria conversa, o jeito que é tocada a conversa, tipo, do contato com o cliente. Por exemplo, esse produto da plataforma, a gente não precisa falar com ninguém. O cara chega lá, gostei, botou o cartão, cadastrou, beleza. Já numa venda com B2B, com uma empresa grande, isso aqui, cara, tu tem que falar com o sócio, tu tem que falar com o diretor, tu tem que falar com o cara de compra, tu tem que falar com todo mundo, velho. Então, e como que tu consegue ter essa clareza de como chegar nesses caras? Testando muito. Testando muito. Então, eu acho que essa é uma parada, principalmente agora falando sobre nós, que a gente, principalmente no começo, foi fundamental isso, lembra? A Ali levantou uma bola ótima quando falou ali, o que vocês faziam no começo? Cara, no começo a gente dava só por indicação. Daí a gente viu que tava difícil isso e aquilo, porque credibilidade é uma parada que pegava muito, assim. A empresa recente, o cara não a gente abria a porta, chegava mas os caras ficavam meio assim e tudo mais. O que a gente começou a fazer? Patrocinar evento. Patrocinar evento. A gente começou a patrocinar SW. Virou um puta canal pra nós de aquisição. E olha a diferença, porque a gente tá num contexto assim de mercado, a gente tá passando por uma transição onde a gente acha que o melhor canal pra vender é só na internet. Eu não preciso estar ali, eu não preciso dar minha cara, porque ponho lá uma landing page. Se eu patrocinar anúncio, vai vender. Cara, virou um puta canal e foi, com certeza, naquela época, foi determinante pra nós. Sim. Porque assim, ó, o que aconteceu? Tu vê como uma coisa leva a outra. Eu acabei de falar aqui. O que fechava a porta pra nós era a credibilidade. A partir do momento que tu patrocina um SW, que é o Startup Weekend, ali, um evento mundial do Google e da Techstars, cara, tu tá colando tua marca com 2 players mundiais. Então tinha gente que nunca tinha ouvido falar em nós, teve acesso a materiais da SW e viu o ID, o que é essa empresa? Mas os caras devem ser foda pra tá patrocinando a SW aqui, evento do Google. Não deve ser pouca coisa. Então, cara, e a gente fechou o contrato por isso. Lembra que teve cliente que chegou até nós e falou: vi vocês como patrocinadores do evento que rolou na EMED, da SW, não sei o quê. E isso virou meio que credibilidade, uma puta prova social. Então, cara, tu testar canais é fundamental. Tipo, agora não tá rolando evento presencial, mas com certeza agora em 22, quando retomar, um dos nossos principais canais volta a ser patrocínio de evento e tá em todos esses eventos. Porque tá nosso público principal, olhando desses produtos B2C que a gente tem, tá nesses eventos. Então, pra nós faz total sentido. Os eventos presenciais, de empreendedorismo, inovação, negócios, tech e tudo mais. Sim. Exatamente. Não, aí vem começar a chegar os bailinhos pedindo. O cara chega patrocinando. Nada contra os bailes, se quiser chamar, nós amamos, a gente gosta de chopp, baile e festa. Bom, então tá, fui resiliente, fui lá, estruturei meu negócio, já sei mais ou menos do meu cliente, comecei a vender, que é o que, cara, é o difícil, não vamos mentir. Não, é o mais difícil. É o mais difícil. Mas aí eu comecei a vender. A vender, tô vendendo bem, tô estruturado, já tô entendendo bem, tô ali, tô acompanhando. É o momento ainda de eu ir lá e buscar o investidor. Agora aí vem o que a gente ouve muito isso nas nossas reuniões, né? E os meninos até hoje fazem reuniões comigo. Então eu já vendo, eu já tenho uma estrutura e quero investidor porque eu preciso crescer mais. Sim. Mas ainda é o momento de ir atrás, assim. Aí eu acho que é uma questão de... Se o cara entende o negócio dele, ele pode entender que ele chegou num platô de crescimento. Sim. Do tipo, cara, eu realmente entendo o meu negócio, eu sei que para eu conseguir saltar de nível, ou chega uma decisão, eu vou pegar os ganchos da nossa história pra gente ir explicando esses momentos. Chega um momento que a gente senta os 4, né? Chegou um momento, assim, um momento da história, como nós chegamos até aqui, né? Senta os 4, assim, olha, cara, o que a gente vai fazer ano que vem? Isso foi final de 19. Foi final de 19. O que a gente vai fazer ano que vem? A gente vai continuar crescendo como a gente tá indo, assim,
Bootstrapping, com calma. Não, metade de 19, não foi final de 19. Metade de 20, desculpa. Ah, tá. Tu tá falando do primeiro aporte. Isso. Metade de 20 a gente sentou e disse, cara, a gente tá crescendo, tá vendendo, tá legal. Mas é devagar. Tipo, a gente sabe que olhando... Com a equipe que a gente tem, com os produtos que a gente tem, cara, não dá pra fazer muito mais que isso. A gente vai ir, e sim, vai crescer, mas vai demorar bastante. Pra gente botar a cara nos lugares vai demorar. Pra gente poder ter estrutura pra fazer coisas como a gente tá fazendo hoje aqui vai demorar. E aí... Daí a gente começou, vamos continuar com os nossos pés ou vamos buscar um investidor para acelerar isso. Aí tu compra tempo, né? É quase como uma decisão de vou comprar tempo. Vou comprar tempo para tracionar exatamente, mais rápido. Exato. E aí a gente, beleza, vamos. E como a gente vai captar esse dinheiro? Quanto e com quem? Então são 3 perguntas que a gente tem que... E para quê, né? E pra quê? Sim, isso aí. Pra quê? 4 perguntas. Se tu não convenceu o cara... Volta aí, quais são as 4 perguntas? Vamos lá. Como eu vou captar? Como eu vou captar? Quanto eu vou captar? Com quem? E para quê? Anota aí pra gente responder elas direitinho. Tá? Então, como eu vou captar? Então, cara, eu vou captar com um investidor anjo, vou captar com fundo de investimentos, vou captar... bootstrapping com a família. Então, pode ser um momento mesmo assim, sabe? Posso buscar ali, juntar uma galera, pegar 200 mil o cara queria um crowdfunding. Crowdfunding é um como, né? Eu posso captar recursos por equity crowdfunding. Só para explicar, o crowdfunding é como se fosse uma vaquinha, onde tu cria cotas ali e, por exemplo, eu quero captar 250 mil e eu crio 250 cotas de R$1.000. Isso aí. E daí 250 pessoas podem virar investidores da Isso, os investidores vão ter um retorno ali no futuro sobre aquele investimento que fez, aquele aporte que fez no teu negócio. Então são opções, o como, né? O segundo é quanto, né? E aí eu na verdade vou pular esse segundo lá pro quarto. Tá. Porque o primeiro precisa saber o pra quê. Isso, exatamente. Então a segunda assim foi com quem. A gente disse quem que a gente quer que seja sócio do nosso negócio. E essa é uma escolha que tem que ser muito assertiva. É porque é mais um cara entrando dentro do negócio. E esse foi um cuidado assim e uma preocupação que talvez mais do que pra quê, quanto e o como foi o que nós mais nos preocupamos. Sim. Porque como a gente tem um alinhamento bom entre os 4, e a gente sabe que um sócio é alguém que toma decisão na empresa, cara, quem que é essa pessoa que eu quero que entre pro jogo comigo? Né? E daí é quem, desde perfil pessoal, perfil profissional e rede de contatos. Rede de contatos também. Então uma das coisas que a gente sempre teve claro para nós, assim, cara, como o nosso produto ele tem margem de contribuição, volta lá, conheço o meu produto, né? Uma daquelas coisas importantes. Eu sei que eu tenho margem de contribuição, se eu ter acesso a clientes e vender, eu vou gerar resultado e eu potencializo o dinheiro que eu vou ganhar. Então, cara, essa pessoa tem que ter contatos, tem que conhecer pessoas, porque... E nesse momento a gente não sabia se era um fundo ou se era uma pessoa, a gente ainda estava assim, mas a gente queria que abrisse portas para nós. Porque uma dificuldade a gente tinha, às vezes, era abrir algumas portas ou falar com algumas pessoas e, cara, a pessoa certa, esse aqui às vezes vale muito mais do que $500 mil que tu capta. Né? $1 milhão que tu capta. O telefone do cara, a agenda dele vai valer muito mais, porque ele faz uma ligação, ele te bota num contrato de $1 milhão. Né? Então, essa foi uma preocupação muito grande, escolher muito bem. Então a gente teve muito critério na hora de escolher. Então, além do cara ter aquela bagagem de experiência para contribuir no momento que o negócio está, a rede de contato. A rede de contato. E assim, que é onde começa a abrir mais portas do que aquelas que a gente já estava travando. Claro. E é um cliente que não tem custo de aquisição, né? Tu não paga por esse cliente, porque ele vem de indicação, então tu não precisa fazer uma campanha para atingir o cara, tu não precisa de uma complexidade. É só dizer assim, conversa com o fulano. E vem qualificado. Super qualificado porque, e aí, contribui pro lado de cá. Porque alguém que não tem que ter prova social para vender, tu não tem que a prova social é o cara que tá te indicando. Tá te indicando. Você, fala com eles porque eles vão dar conta. É o que eu sou trago. Então o quem é super importante. Aí a gente vai, cara, pra terceira pergunta que eu tinha falado no segundo, é pra quê? Pra que eu quero dinheiro? A gente falou, deu uma dica ali que é pra crescer mais rápido. Mas o que significa esse crescer? Como crescer mais rápido? Porque o pra quê, assim,
onde esse dinheiro vai ser Alocado. alocado. Exato. Né? Qual que é o plano de investimentos que eu vou fazer com aquele recurso? Porque é óbvio que aquele dinheiro não vem pro bolso dos sócios. Exato. Né? Não, eu não vou aportar. Ponto, eu lembrei de falar isso. Ponto Né? importantíssimo. Isso, né? Porque, cara, com essa notícia, todo mundo acha que o cara tá rico, né? O cara continua a mesma coisa. Bah, esse tá milionário, É, captou não sei quanto. O cara tu não bota a mãe em nada, meu. E aqui também já vem caixa. um tópico que torna a nossa empresa muito atrativa, que é tu ter um bom Plano de investimento. Isso Tu aí. ter noção Pra de onde? onde você vai pôr o teu dinheiro. E isso, sabe por quê? Porque assim, se eu digo pro cara assim, eu vou captar porque eu quero crescer mais rápido. E eu vou crescer mais rápido pegando tanto Tudo de dinheiro pra dinheiro isso. e vou colocar esse dinheiro, um percentual em equipe, um percentual em campanha, um percentual em desenvolvimento de produto. Né? Tô dando 3 exemplos assim, chus, 33% em cada um. Óbvio que um plano de investimentos é bem mais detalhado, né? Depois a gente vai falar sobre isso, mas assim, vou colocar aqui esse Pra recurso. depois a gente voltar. Eu vou colocar aqui esse recurso e com esse investimento eu espero chegar em tanto. Né? Porque eu já. Porque vamos lá, voltar lá pro início. Eu já conheço meu PMF, eu conheço o meu canal, Eu tenho número. eu tenho número. Então eu sei se eu colocar tanto nesse canal, provavelmente. Tu tem uma Eu vou previsibilidade do teu negócio. Provavelmente eu vou chegar nesse retorno aqui dentro de 1 ano ou 2 anos. Então tu já consegue dar uma coisa que pro investidor é extremamente importante. A segurança, né? Uma pintinha de previsibilidade. A gente tá falando aqui de um negócio de risco, né? Tipo, eu não tenho certeza se aquilo vai acontecer. Sim, ele tende A funcionar chegar assim. lá, né? A gente não... Ninguém tem 100% de certeza de nada, né? Qualquer pessoa que falar isso tá mentindo, porque é óbvio que ela não tem 100% de certeza. Porque vem uma pandemia Vem uma pandemia, vira tudo. e termina com o troço. Termina do avesso. termina o teu principal canal de vendas, né? Exatamente. Terminar o canal de aquisição de clientes. Era presencial. Era presencial, que era evento. presencial. Mas aí vem um olhar de aprendizagem que a gente falou lá Isso. atrás, né? Mas faz parte, cara. Eu É do jogo. E a gente tá aí ainda porque a gente conhece o negócio e a gente sabia o que a gente tinha que segurar, o que não tinha que segurar. Então, cara, entendi pra que esse dinheiro vai e quanto eu preciso investir em cada coisa. Aí, a quarta pergunta ela é a mais tranquila de todos, que é o quanto. Sim. Entendeu? Mas como que a gente determina o quanto eu preciso captar naquele momento? Mas através do teu plano de para que vai o dinheiro. Entendeu? Entenderam, né? Então, como eu vou captar, com quem, para que e quanto. Só que o quanto, ele é extremamente natural. Porque se eu já fiz o para quê, definindo esse tem plano, clareza, né? eu tenho clareza de que eu vou precisar de tanto para time, tanto para campanha, tanto para desenvolvimento de produto. Os 3 exemplos que eu dei antes. Então, é só eu somar as caixinhas que no final vai dar o total, né? Se eu abrir o Excel, é igual soma, seleciono todas Sim, fechou. as células e vai dar o total ali. Preciso disso, né? Aí, cara, aí começa o jogo de encontrar esse cara, né? Porque tudo isso não vai fazer já conversando. Né? Tu vai primeiro estruturar tudo isso, então eu sei com quem, como eu vou captar esse recurso, né? Pra que vai e quanto. Então, vejo que isso aqui não é uma coisa que vai acontecer, tipo, de hoje pra ontem, né? Tipo, eu sentei hoje, nós não sentamos um dia aqui que a gente tá sentado agora e disse... Sim. Vamos assim, vender, esse é o vamos plano, captar dinheiro. E daí amanhã a gente saiu, cara, me dá aqui $500 mil. Beleza, tá aqui. No outro dia a gente tinha dinheiro e contratou todo mundo. Então, não foi assim. A gente fez um processo que levou um bom tempo até a gente começar. Até não levou tanto, porque acabou. Vocês começaram a andar assim bem rápido depois que a gente encontrou a pessoa. E no caso, já entendendo que foi uma pessoa, o primeiro investidor, assim, uma empresa, na verdade, uma pessoa jurídica, mas não era um fundo de investimentos o primeiro investidor da YD. E aí, nosso segundo aporte aconteceu de uma maneira mais natural, porque a gente não saiu atrás, né? Então, sim. é um pouco... Sim. Não é assim... não é tão natural ainda, né? Tipo, que, assim, surge, óbvio que vai surgir para alguém no momento. Claro. Mas igual tu tem que saber quanto vale e para que tu vai usar o dinheiro. Porque mesmo sendo assim algo que vem de fora, que vem de tu não vai fora, atrás. que veio de fora, que apareceu dentro desse formato para nós, tu tem que ter domínio. Claro. Tem que ter domínio de quanto tu vai precisar, porque da mesma forma que vier de fora, esse dinheiro não vai vir para ti. Esse dinheiro vai ir para o negócio e vai ir para potencializar o crescimento dele, né? E aí, então, eu também tenho que ter noção, assim, eu tenho que conhecer.
Então sempre a gente vai voltar lá pro conhecer o meu negócio. Conhecer o negócio. Porque eu tenho que estar preparado para ir atrás, tenho que estar preparado para receber a demanda. Perfeito. E esse ponto que tu tocou, cara, é sensacional, porque no fim ele arredonda o papo, porque a partir isso valida como a gente tava no caminho certo, porque a partir do momento em que vem de fora uma sugestão de gostaria de investir dinheiro em vocês, teoricamente se tornou atrativo. Porque tá bom. Tem que tá atrativo. validando, né? Que o negócio O tá indo troço bem. não vai estar ruim e o cara chegar e dizer, tô afim de Quero botar uma dinheiro. grana. Não, beleza. Tô querendo levantar aí vocês. Vou querer dar uma levantada no negócio. Não, então tu já deixou o troço atrativo. E esse é um ponto também de que quando tu conhece o negócio, aí, por exemplo, a gente já sabia que essa segunda rodada não era grana. Era muito mais o custo de oportunidade. Daquilo que a gente falou da primeira captação, da rede de contatos, do networking, das portas que se abrem, da visibilidade, da vitrine. Todo é uma pegada completamente diferente da primeira. É uma pegada completamente não diferente. A gente não precisava mais. Aquela estrutura a gente já tinha, né? Tanto que a gente não mudou a estrutura. Sim. Inclusive a gente ali logo depois, o nosso time reduziu por questões operacionais do dia a dia. E agora tá voltando a crescer, né? E então não foi assim algo que foi eu preciso do dinheiro para crescer. Foi agora eu vou colar minha marca com esses caras porque eu vou... Porque daí eu já tenho a grana para crescer e agora eu tenho o custo de oportunidade de um player que vai me dar muita visibilidade, vai me abrir muitas portas. Isso aí. Então é uma pegada completamente diferente, né? Mas, de novo, o processo é semelhante, né? Claro, eu venho pra cá, eu tenho... Tu tem que apresentar número. Eu tenho uma série de... Sim, não é porque o cara demonstrou interesse que ele vai botar a grana de qualquer jeito, isso né? Aí, tu tem que provar. O cara tá falando que... Você vieram, mas eles vieram, mas, cara, tá beleza, é legal. Tô interessado. Vamos ver. Agora me mostra se é isso aí mesmo. Aí vem o plano de investimento. Aí, de novo, o plano de investimentos. Dessa vez a gente tem que fazer um plano de investimentos de maneira mais rápida, porque a gente não tinha assim, essa... Sim, a gente não tava procurando, surgiu. E aí, mas o que a gente fez? Cara, daqui pra frente esse dinheiro vai pra onde? Pô, vamos dar uma tranquilidade, uma parte pra capital de giro. Porque, de novo, conheço o meu negócio. Eu preciso de uma parte do capital de giro, porque, cara, eu posso dar mais prazo, eu posso facilitar buscar mais tração, mais prazo para o meu cliente pagar. E aí isso foi entrando, então agora com muito mais um viés nessa linha e uma parte para aproveitar um produto novo que a gente estava lançando, que era a plataforma. E aí, cara, vem cair como uma luva, né? Porque daí entra um recurso que a gente ainda não estava previsto no nosso orçamento. Sim. E agora, no fim o timing, se tu for ver, é perfeito, né? Porque justamente no nosso primeiro produto digital surge uma oportunidade dessa. Então, porra, o timing não podia ser mais perfeito. Porque daí, cara, agora temos a possibilidade de conseguir uma puta escala. Com um produto digital, com o Insight Class ali das turmas digitalizando o método, trazendo pro online também. Então, cara, o timing vem muito massa para conseguir rampar essas novas fontes de receita, né? Vai lá. Fala. Não, pode falar. Vai lá. Pode falar. Não, eu ia só falar um eu mesmo. Tá, eu acho então, vamos lá, porque agora já estamos quase indo pros finalmente. Vamos repassar então? Ali, Sim. Vamos lá. Você é a garota das anotações. Ela não curte, né? Não, curte. Eu anoto tudo mesmo, pra não ter erro. Vamos lá. Então... Agora, aprenda o passo a passo. O bom é que com a Ali anotando, faltou tinta na caneta. Todo mundo soube que existe a Sabrine também, que tá junto. Que tava em São Paulo, tava com o Maurício. Vai dar um... Daqui uns dias a nossa produtora. Nossa produtora. Não, mas vamos voltar lá então, para que a galera possa se preparar. Como tornar a minha empresa mais atrativa para o investidor? Então, o primeiro passo é eu entender muito bem a minha proposta de valor, eu entender muito bem meu negócio. A partir disso, eu ter uma estrutura sólida e simples, que é essencial. Eu entender quais são os melhores canais para eu adquirir os meus clientes. Dentro desse processo, depois eu entender como eu quero captar, com quem eu quero captar, pra quê e o quanto. E agora eu acho que a gente pode começar a fazer uma pincelada no último tópico que é essencial também, que é sobre time, né? Como que a gente constrói um time. Porque se a gente tá falando de negócios que tem um alto risco no mercado, eu preciso ter um time muito bom, num mercado muito grande, pro negócio dar certo.
Claro. Né? Perfeito. Então, e é um desafio. Como que eu construo esse time? Sim. Não, É. o time cara, é determinante dentro disso, né? Porque tu pode botar o dinheiro que tu quiser, que se tu não tiver um time bom, o troço não sai do chão. Então, processo seletivo. Primeiro, clareza de Sim. quem tu precisa. Quem tu Ou precisa. seja, clareza de quem eu preciso. Clareza de quem eu preciso. Sim. E aí sim, tudo em cima daquele plano de investimento. Ah, o plano de investimento é esse, a gente tá almejando um crescimento de tanto. Tá, pra gente conseguir esse crescimento, a gente vai o quê? Vamos crescer o time comercial, vamos crescer o marketing. Beleza, então a gente precisa de uma pessoa de quê? Ah, a gente precisa, sei lá, gestores de tráfego e a gente precisa de SDRs. Beleza, e esse cara tem que ser o quê? Ele pode ser júnior, ele tem que ser um sênior, ou eu tenho que trazer um gerente de contas já, alguém muito foda, porque o meu processo vai crescer pra caralho. Então, a primeira coisa é essa, ter muita clareza de quem são essas peças-chave, né, que tu vai trazer pra dentro do teu time. Depois, velho, aí é um processo seletivo redondo, né? Tu tem que... Porque o processo seletivo é uma parada super complexa, assim, né? E eu acho que ele é reflexo da cultura da empresa. Claro, Claro. total. O nosso processo seletivo É o mais Ele é bala- todo é o mais baseado na massa. cultura da empresa. Todo baseado. Total. Todo baseado. E esse, assim, apesar de ele ter começado de uma maneira mais rudimentar, Sim. hoje ele se tornou um processo que para nós realmente mostra que a gente está trazendo a pessoa que vai se encaixar ali, ou pelo menos a gente espera, né? E pra Não gente tem ele é 100%, muito... de novo, a gente não tem 100% de bosta nenhuma. Certeza de nada de aqui. nada. Sim, sim. É. Mas assim, Mas eu acho que a gente tem certeza de uma coisa, daquilo que a gente não quer no Claro, nosso time. não, isso daquilo que a total. gente não quer dentro da empresa. Sim. Então, Se tu já não dá tiver um... essa certeza... É. O negócio, assim, se tu for ver, entre aspas, simples. A pessoa, ela tem que ter capacidade técnica para determinada coisa e alinhamento com a cultura. É. Se ela não tiver uma dessas coisas, não adianta. Porque se ela tiver alinhamento com a cultura e não tiver capacidade técnica, ela não vai conseguir entregar. Ou seja, não vai conseguir nos ajudar. Mas a levar ainda Mas dá pra treinar. dá pra treinar. Dá pra treinar. Ainda Mas tem tudo uma- depende também do momento que tá a Isso. empresa. será que eu posso? Eu vou me Exato. deixar É, isso é uma treinar? coisa Não, que- e a empresa tem tempo pra treinar as pessoas? Exato. O Tito falou uma parada muito Mas, cara, massa. se tu parar olhar nós hoje, depois Sim. tu fala do título, mas Sim, eu vou sim. falar uma Vai lá, coisa que eu vai lá. acho extremamente importante, ó, pegando nossa história. Uhum. Eu acho sempre legal quando a gente fala do que a gente viveu. Sim, sim. Viveu. Sim, sim. Eu sempre Pelo falo amor uma de palavrinha errada, né? Problema. Cara, a gente ter contratado as pessoas com técnica no momento certo, com a alinhamento, cabeça certa, com com alinhamento alinhamento, cultural ali. ajudou a gente a alcançar alguns resultados que a gente não conseguiria se a gente tivesse que treinar muito tempo alguém. Uhum. Né? Então a gente tem diversas pessoas no time Sim. que vieram assim, cara, entraram camisa 10 e faixa e sai jogando e Claro. fazendo gol em clássico, sabe? Sim. Tem um monte, a maioria do pessoal que entrou foi assim. Não, pra mim o ponto é esse, porque às vezes vai acontecer, e acontece também, da empresa tá no ponto onde, cara, tu não tem esse tempo Exato. pra esse... A pessoa não pode, vou botar aqui pra dentro, ela tá super alinhada na cultura, mas ela não tem muita capacidade técnica e eu vou precisar, sei lá, de 6 meses pra que ela consiga absorver tudo e ficar boa E naquilo. normalmente eu não tenho tempo, porque quando eu começo a construir time é porque a minha empresa tá entregando demais. Sim, Então o mercado exatamente. tá pedindo demais, eu tô vendendo. eu não e um posso fluxo- estar ensinando É. a pessoa. Não deu Então, assim, tempo não pra- é que não é certo. Claro, né? claro. Mas Tudo é vai momento. no time na empresa. Tanto que agora a gente está passando pelo processo, momento, né? Corte Sim. no tempo, a gente está passando pelo processo orçamentário Sim. do ano 2022, para tu ver como a organização é importante. A gente está falando em setembro. Setembro. Início de setembro a gente vai fazer o planejamento orçamentário para o ano que vem. Então, veja, startup é uma loucura, mas a gente é bem organizado. Bem organizado. É uma bagunça organizada. É uma bagunça organizada. A gente está passando o processo orçamentário para o ano que vem. E no processo orçamentário, agora os gestores já entendem que existe um tempo para suas equipes. E dentro do processo orçamentário, eles vão indicar qual que é o momento de limite das suas equipes e qual que é o momento de contratação, que ocorre antes do momento de limite. Né? Não é no momento Sim. de limite que eu Sim, tu contrato não vai agora. atrás do cara quando tu É. precisa, né? Tu já tem que ter previsto Então isso. todo mundo vai entregar uma data anterior ao momento É. de limite para que a Uhum. gente contrate a pessoa e ela seja treinada para chegar Sim, voando quando a gente precisar dela. claro. Né? Então esse é um ponto importante que eu falei ali dessa importância, né, de poder treinar, né, quando eu tava falando dos pontos, mas é que, cara, a gente depende do momento. Depende né? Então, total. eu acho, A parada que eu ia falar do Tito, ele falou na Gramado Summit desse ano lá, o Tito é o CEO da Warren, né?
E a Warren é uma das... é uma corretora que investe a grana pra ti, é uma parada. Fintech É uma fintech muito foda. E eles passaram agora por uma captação de 300 milhões, se eu não me engano. E ele tava dando a palestra lá na Gramado e ele falou isso, cara, hoje o perfil de galera que nós estamos trazendo pra dentro do time, a gente não tem tempo pra aprender. Lá no começo, a gente podia trazer a galera, esperar o cara aprender, porque a demanda não tava esse ponto que tu falou, não tava essa loucura. Dava pra esperar o cara aprender. Ele falou, hoje não. Hoje a gente prefere, aprende com os outros e vem pra cá ganhando mais. Eles vão cooptando a galera, assim. Aprende e vem. Aprende e vem. E daí, então, tipo, eu acho que isso é determinante no timing da empresa. Pra nós, agora... Até pouco tempo atrás a gente ainda tinha essa parada de poder esperar mais e tal. Mas isso, então, fazendo para arredondar o que eu comecei falando sobre alinhamento e capacidade técnica. Se a pessoa tá alinhada com a cultura e não tem a capacidade técnica, das duas uma. Se a empresa tem tempo para esperar, ok. Se não tem, cara, não adianta, não serve. E o contrário é muito pior, na verdade. Se ela for muito foda, tiver uma capacidade técnica muito absurda, mas ela não tiver o alinhamento cultural, cara, não adianta porra nenhuma. Não adianta porra nenhuma, porque ela tende a estragar o ambiente. Ou então, Ela tende a ela estragar o até ambiente. serve num momento estratégico para a empresa, ali, num curto período. Cara, mas ela não vai ficar, e não é nem Sim. por nós, mas ela Sim. que não vai se enquadrar. Não, é isso aí que eu ia dizer. Mas- O cara é Sim. meio que o organismo vai expelir aquela pessoa. Mas não é o ideal. Não é o ideal. Vamos pegar assim, Não é o ideal. o que a gente pode fazer, o que é o ideal. E não é o ideal. Sim. O ideal não é que a gente busca alguém com essas duas pontas, é sempre o ótimo, né? Exato. É sempre Sim. ótimo. Se tu botar numa matriz ali, cara, tem que estar lá em cima no alinhamento cultural e na capacidade técnica. Então, e depois disso, obviamente, tu conseguir fazer um onboarding bacana com essa pessoa para que ela entenda o contexto ali e tudo mais. E ter muito suporte daí dos gestores, né? Pra que vá orientando ela. Eu tô falando isso pra uma estrutura lógica também do time pra que ele ande, né? Então tu tem que ter muita clareza de quem tu precisa. Depois tu precisa ter um processo seletivo pra conseguir encontrar essa pessoa. Depois tu tem que entender se esse perfil dela tá alinhado culturalmente, ela tem capacidade técnica pra aquilo, ou se tu tem tempo pra capacitar ela. Depois fazer um onboarding massa pra que ela consiga entender o papel dela dentro da empresa e depois ter gestores com esse perfil de que consigam orientar a galera e dar esse suporte. Se tu conseguir alinhar tudo isso aí, Só vai. daí é sucesso. Só vai. Sucesso. Então, voltando, a gente precisa saber como a gente vai captar dinheiro, com quem a gente vai captar o recurso, para que nós vamos captar, E quanto? quanto, que naturalmente vai sair Se o restante estiver bem... tranquilamente se Sim. o restante for bem Se o feito. restaurante estiver organizado. Antes de eu ter esse passo a passo do captar para ser interessante, eu tenho que conhecer o meu processo, estar vendendo, ser estruturado, né? Conhecer as pessoas que trabalham, e aí a gente fecha ali, que eu acho que traz para o anterior, ter um time foda. Né? Ter um time foda, e quando for construir ele com dinheiro também, ele tem que refletir o que tu tem anteriormente. E para tudo isso, agora foi o jabá da YD, para tudo isso, para quem quer captar recurso financeiro, Contrate nosso... a gente tem o Traction, que é um serviço que ele passa por toda essa estruturação. Exatamente. Que é eu organizar processo, entender se a casa está pronta, se não está pronta a gente organiza, e depois a gente prepara Estruturar a parte financeira estrutura a parte adequada financeira, pro reavalia investimento. se tu já tem, né? Faz um plano de investimento, aí Isso. o quanto tu vai pegar. É E um muito diferencial tranquilo. também do Traction, que eu acho que agrega muito valor, é a gente preparar o pitch de vendas, O pitch de preparar vendas. ele para como mostrar aquele valor pro investidor. Cara, esse É. ponto é o mais... Na verdade, nós estávamos deixando passar isso batido, e isso é muito foda. É. Porque no fim, a captação é uma venda. É uma venda. Exatamente. Se tu não conseguir seduzir o investidor com número, com esse domínio que tu tem do teu business e tudo mais, tu não vende pra ele. Então, cara, ele tá ali quase como se fosse um comprador mesmo. Tipo, ele não tá te comprando um serviço, tá te comprando a empresa, que é mais foda Tá ainda. comprando possível Então, potencial. Exatamente. Então, cara, se tu não tiver essa capacidade de conseguir vender pra ele o negócio, não adianta nada tu ter tudo isso aqui também que a gente falou. Então, tu tem que estar
É só assistir o Shark Tank. Mas eu ia falar exatamente isso. Ou contratar uma idea. Contratar uma Pra gente Não, eu poder digo treinar. pra te ver como tem. Mesmo no Shark Tank tem muito cara que chega lá despreparado. Às vezes o cara tem um puta negócio massa e tal, mas falta o indicador. Pergunta, qual é teu CAC, teu custo de aquisição de cliente? Pá, não sei. Não sei. Nem tua receita, Quanto de né? recorrência tu tem da tua base? Porra, não sei. Então, tipo, se tu não tiver esse domínio total e souber jogar esse jogo Souber e vender vender pro isso. cara, não Porque, adianta assim, nada. Tudo tu isso ter que a gente falou aqui, ele é base para um bom pitch de venda para o investidor, né? Sim. Para um bom pitch de captação. Porque, cara, eu tô dizendo para ele que eu tenho um produto que resolve um problema e vende, eu vendo, então eu resolvo um problema, né? E vendo com recorrência, né? Eu tenho estrutura, eu tenho conhecimento do meu negócio, tenho número, Sim. né? Eu sei quanto eu vou captar, né? Sei para que eu vou captar e quanto eu preciso, né? Então, cara, isso aqui é um pitch, né? Sim. Esses passos aqui eu tô dando Fechou. um pitch pro cara, né? Claro que o tem que eu um já pouco mais de fiz... estratégia, Não, como mas- que isso se conecta Isso, também. mas assim, mas é um pitch, né? Claro. Resolva um problema, Falei mercado. falei mercado, falei que eu tenho número, falei que eu quero crescer mais, Pra isso, já tem pra o que meu meu time é objetivo. foda, Sim. que eu vou pegar o dinheiro Quanto pra de isso, grana eu e preciso ir e aonde eu tanto. consigo chegar. E onde eu quero chegar com isso. Exatamente. Então, finalizei até com o roadmap. Né? Só falta o cara botar as frases de início e saber Exato, falar. pronto. Né? O cara tá com o Isso é pitch um pitch de feito, vendas. sabe? Só que para chegar nesse pitch de vendas e ter consistência, eu tenho que ter tudo isso muito bem Por estruturado. isso que, como você disse lá no início, é uma jornada, né? É uma É uma jornada total. né? É uma coisa que... E é uma puta jornada. Puta, jornada. A gente não aprende isso Do dia pra noite. do dia pra noite, a gente não aprende só estudando e vendo vídeo. Bem, Então, impossível. assim, tu não vai ver o podcast como ser atrativo para um investidor. Sim, e conseguir dizer, virar agora eu atrativo. Tenho isso aqui, Agora tá agora isso sou aqui. atrativo. Agora eu tô né? ligado. É. Então eu preciso ter uma jornada de aprendizado sobre o meu negócio, eu preciso conhecer o que eu vivi, eu tenho que ter conhecimento técnico, óbvio, e eu tenho que ter passado por toda essa jornada para eu chegar lá e dizer, agora vamos lá e vamos fechar esse dinheiro, porque agora, com tudo isso que a gente falou aqui, a gente se tornou atrativo para o investidor. Possivelmente. E se Possivelmente. ainda assim tiver dúvidas, ou algum processo não estiver claro, ou eu não sei fazer algum processo, tem uma ideia aqui, né? Tem uma idea para Pode desenvolver. contar. com a gente. Faz o jabazinho aí, Ali. Do Traction Scale. Fala do Traction Scale também. Aproveita. Aproveita, porque se o cara não... Por quê? Se o cara não for crescer captando dinheiro, ele pode crescer vendendo. E Exato. para isso, a Idea tem... Outra coisa que a gente tá Tu só deixando vai passar conseguir captar batida se tu aqui. vender. Não tem? Isso que é legal, né? A Idea, como ela trabalha com todo esse ciclo, a jornada de desenvolvimento de um negócio, o Traction é voltado para isso. Então, é o momento em que eu quero crescer, que eu quero buscar o investimento, a gente prepara toda a empresa, desde rever o modelo de negócios, construir ou rever também a estrutura financeira. E isso independe do momento que a empresa está. Então, seja para investimento anjo, ou seja para fundos de investimento, a gente consegue adaptar o Traction para esses ambos cenários. E, em paralelo a tudo isso, a gente também tem o Traction Scale, que é para pessoas que querem organizar a casa, querem organizar processos, quer se estruturar melhor e quer ganhar escala em vendas. Né? E aí a gente vem com toda a estratégia de growth hacking, que é entender as alavancas de crescimento daquele negócio, entender melhor de canais, como que eu posso Ter melhorar números sobre aquilo. canais. E é legal que o crescimento em vendas não necessariamente é só vender. É entender justamente o que faz o meu negócio crescer. É vender melhor. Exato. Às Isso vezes é diminuir o custo de exatamente. aquisição de um Às cliente, vezes é trocar um melhorar canal, a margem. às vezes é mudar uma coisinha no produto, ao Aí invés de trocar vender até um fornecedor. trocar um fornecedor, mudar o modelo de negócio e criar algo que tenha recorrência, algo por assinatura, enfim. Show. Exatamente. Se eu Então, conseguir, Traction- melhorar resultado, né? Melhorar resultado. Melhorar a É. margem. Sim. Se eu conseguir melhorar a margem de resultado com menor custo de aquisição e conseguir vender mais, aí sim, aí é o Fechou. melhor dos E mundos. essa é a chave, é melhorar resultado. Melhorar Então, resultado. o Traction ele tem esses dois vieses, né? Para quem quer escalar em vendas, então, se preparar um pouco antes, estrutura a casa, ganha escala em vendas. Depois estrutura a nos casa, contrata de novo e daí pra vai pra captação. Vamos captar. rever o processo, ver ainda onde precisa melhorar o processo, pra ganhar Organizar a captação. estrutura financeira, fazer um plano de investimentos Show. e conectar com fundos de E investimento. treinar pitch com a Ali e com o E Mac. treinar pitch card com Pra com aprender Mac. a ficar Pra fodão. meter os... Pá! Pra ser um- E vender, ganhar investimento e crescer mais. Só pra dar tapa olhando pro lado, assim, ó. Pá! Fechou? Fechou, Então, galera? Foi top. É. Top.
Fechou todos, então? Gente, agradecer, então, quem escutou até agora, ou quem assistiu até agora também. Agora a gente vai começar a usar o podcast com mais frequência, então a gente vai começar a largar ali. Vão ter 2 episódios como esse todo mês. A gente vai diversificando aqui também, fazendo um rodízio com a galera do time. Então isso vai ser muito massa, porque vocês vão passar a ver a cara das pessoas que estão envolvidas conosco, por trás da ID, vão conseguir conhecer as pessoas, o jeito de cada um, a essência da empresa. Então a gente vai procurar se conectar com vocês de um jeito muito mais próximo, assim, digamos, do Spotify. Por isso que foi descontraído, a gente se deitando. E a nossa casa é assim, né? É isso aí. Então a gente não quer passar algo fake, então justamente o podcast vem pra isso, pra que a gente consiga passar essa essência aí. Quero agradecer então, Anderson, Ali. Assinem, bota o sininho lá pra receber notificação. Vou fazer o papel de Inscreve no YouTuber e host de podcast. Sigam o podcast no Spotify. A gente precisa disso, gente. Aumentem lá a nossa relevância, senão nós não vamos aparecer nunca no trocinho lá de podcasts que estão começando a bombar. E daí também, fiquem de bico lá no YouTube, porque vai rolar o videozinho e ouvir no Spotify, e vai ter aí logo mais nos nossos patrocinadores, Amazon. Mas, gente, é isso aí. Mas quem quiser patrocinar, quem tá quiser liberado. patrocinar, nós vamos botar uma vontade. TV atrás aqui, aqui. vai ficar rodando a logo daí da empresa. Inclusive, se o Dag quiser patrocinar nós, que é o estúdio que ele tá gravando aí, Fechou todas. fica liberado. Valeu, galera. Gente, valeu, obrigado, até a Valeu, próxima. muito obrigado. Até Tchau, a tchau. próxima.